Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Carlinhos Química, a mais uma aula de hoje. Já queria aqui mandar um salve para meus alunos lá do Mário Alencar. Você também que é meu aluno, que não é aluno do Mário Alencar, né, mas já foi meu aluno, que acompanha aí o canal. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. E, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções orgânicas, né? No caso, nosso último tópico, vamos encerrar as funções orgânicas, né? Tanto que o título da aula é Tópicos em Funções Orgânicas. E ainda vai faltar algumas funções, né, que não são tão faladas assim, mas as principais e até mais do que isso a gente já viu. E a gente vai encerrar hoje as funções orgânicas, tá bom? Então eu espero que você goste, já compartilha, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e bora pro vídeo. Roda a vinheta, que agora eu tenho vinheta. Então, gente, vamos lá. Tópicos em funções orgânicas, nitrilas, tiocompostos e funções múltiplas, né? Então, vamos lá. Gente, a primeira função que nós vamos falar, né, para terminar essa parte de funções orgânicas, são as nitrilas, que também são chamadas de cianetos de alquila, tá? O que é uma nitrila, Carlinhos? É um composto orgânico derivado do cianeto de hidrogênio, que é o HCN, pela substituição do hidrogênio por um grupo orgânico. Então, se eu pegar, por exemplo, o HCN, que é o cianeto de hidrogênio, e retirar o hidrogênio e botar um grupo orgânico, R, por exemplo, né, um grupo orgânico qualquer, eu vou ter uma nitrila, que eu também posso chamar de cianeto de alquila, tá? Lembrando que o grupo funcional das nitrilas, esse CN, é um carbono fazendo uma tripla com nitrogênio, né, o grupo cianeto. Quando a esse grupo cianeto tem uma cadeia carbônica, eu vou ter uma nitrila, tá bom? E as nitrilas têm uma nomenclatura muito tranquila, né? Essa primeira aqui, deixa eu ativar aqui meu pincelzinho. Olha só, essa primeira nomenclatura aqui é a nomenclatura oficial, tá? É a nomenclatura da IUPAC. Então nós temos que o seguinte, ó. Contando com o carbono da nitrila, nós temos dois carbonos. Então ficaria etano, nitrila. Aqui, ó, com 3 carbonos, propano, nitrila. Então sempre termina com a palavra nitrila no final. Então aqui nós temos, ó, benzeno, nitrila. Essa é a nomenclatura oficial da IUPAC, tá? Essa daqui, ó, propeno, nitrila. Esse "en" é porque nós temos aqui uma ligação dupla, tá? E aqui nós temos, ó, numerando a partir do carbono do grupo nitrila, carbono 1, 2, 3. Então nós teríamos 2-metil, propano, nitrila. Lembrando que essa é a nomenclatura IUPAC. A nomenclatura usual, ela usa o termo cianeto, então aqui seria o grupo cianeto, e o que está ligado a ele seria uma ramificação. Então nós temos aqui, ó, cianeto de metila, cianeto de etila, cianeto de fenila, e por aí vai. Mas geralmente a gente vai usar sempre a nomenclatura IUPAC, tá? Gente, falando um pouquinho aqui do HCN, né, que é o composto na qual derivam as nitrilas, o cianeto de hidrogênio é um dos compostos mais tóxicos que existem, tá? Todos os cianetos, de modo geral, são muito letais, porque eles atuam lá na nossa cadeia respiratória, né, eles bloqueiam a cadeia de transporte de elétrons, então são substâncias muito tóxicas, e as nitrilas, por derivarem do HCN, também são compostos tóxicos. Algumas nitrilas são muito utilizadas na indústria, como por exemplo a propenonitrila, que é chamada popularmente de cianeto de vinila, ou de acrilonitrila, que é utilizado para fazer, por exemplo, polímeros, né? A poliacrilonitrila, que é utilizado, por exemplo, na confecção de aquelas paredes de acrílico, tá? Então, nitrilas tranquilinho, vamos para o próximo. Gente, os tiocompostos, tá? Os tiocompostos são uma função que, infelizmente, às vezes não é pouco falada nas escolas, porque não dá tempo, né, de ver. Acaba passando um pouco batido, mas nós vamos falar um pouquinho deles. E toda vez que você vê esse prefixo tio, né, não tem nada a ver com sobrinho. Essa piada foi uma bosta, mas eu tinha que fazer. Toda vez que você vê o prefixo tio, ele vem do grego teion, que significa enxofre. Então, tiocompostos são compostos que possuem átomos de enxofre na sua estrutura, tá bom? Então, compostos orgânicos que possuem um ou mais átomos de enxofre na sua estrutura. Exemplos, eu coloquei aqui alguns, ó. Assim como nós temos os ésteres, se eu tirar o oxigênio e colocar um enxofre, eu vou ter um tioéster. Se eu tenho uma cetona, né, que é o C dupla O, entre carbonos,
Se eu tiver o C-dupla-S, eu vou ter uma tiocetona. Então é como se eles fossem derivados das funções oxigenadas, só que você tira o oxigênio e bota o enxofre. E aí você vai ter um tio composto, tá bom? Fenol, eu também tenho tiofenol. E dentre os tiocompostos, um dos mais aplicados, mais importantes, né, que às vezes é o que aparece mais em prova de vestibular, são os tioálcool, né, que são derivados do álcool. Só que em vez da hidroxila, em vez do OH, você vai ter o STH. Então você vai ter, em vez de um álcool, um tioálcool, que também é chamado de tiol. E nós vamos falar um pouquinho deles agora. Pronto, o tioálcool é o grupo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Devido às suas aplicabilidades. Então nós temos aqui os tioálcools, que nada mais é do que um grupo SH ligado num carbono saturado. Parece um álcool, mas no lugar do oxigênio é um enxofre, tá bom? E aí, gente, nós temos o seguinte, ó. Eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês verem. Como é que faz a nomenclatura de um tioálcool? É bem simples, é como se fosse a nomenclatura de um álcool, só que em vez de terminar com ol, termina com tiol, tá bom? Show? Então bora lá. Olha aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui, ó? 1, 2. Então, etanotiol, tá bom? Esse daqui, ó, fazendo a numeração, fazendo a numeração aqui, ó, 1, 2, 3. Então aqui nós teríamos o 2-propanotiol, ou prop-2-tiol, né? Propan-2-tiol. O 2 é só para indicar que o grupo tiol está no carbono 2. E esse daqui é um pouco mais complicadinho, né? Nós teremos aqui a nomenclatura, ó, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então seria 2,3-ditiol, porque no carbono 2 e no carbono 3 tem 2 grupos tiol. Propanol. Por que propanol, Carlinhos? Porque eu tenho 3 carbonos e eu tenho aqui a função álcool. Entre a função álcool e a função tioálcool, a função álcool ela é prioridade. Então termina com ol, tá bom? Esse composto aqui, ele também é conhecido como 2,3-dimercaptan-propanol. Aí você tá olhando assim e fala, Carlinhos, por que tiol também é chamado de mercaptana? Gente, mercaptana vem do latim e significa corpus mercurium captans, ou seja, o corpo que captura o mercúrio. Por quê? Porque os tioálcools são compostos que eles reagem com íon mercúrio. Tanto é que esse composto que eu coloquei aqui para vocês verem, ó, esse último aqui, ele é utilizado como antídoto para quando você tem ingestão de mercúrio. Então você usa esses compostos para reagir com o mercúrio. Eles literalmente capturam o mercúrio no organismo. Por isso que eles são chamados de mercaptanas, tá bom? É tanto que a nomenclatura usual usa esse termo. Então aqui, ó, 2 carbonos seria etil e o grupo SH eu chamo de mercaptana. Então etilmercaptana, tá bom? Mas eu sempre recomendo aos meus alunos sempre usar a nomenclatura oficial da IUPAC, tá bom? Etanotiol, por exemplo, ok? Então, gente, já falamos um pouquinho dos tióis, né, dos tioálcools. E eu queria agora trazer um pouco de curiosidades, né? Algumas aplicações desses tios compostos. Os tios compostos têm uma fama muito ruim. Como são compostos de enxofre, eles têm uma fama de terem um cheiro muito ruim. Então, muitos tios compostos têm cheiros muito desagradáveis. São fedorentos, né? Tanto quando uma pessoa estiver fedendo, você fala, ei, tio composto. Brincadeira, não pode falar isso, é errado. Mas é uma piadinha boa também. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicação dos tios compostos. Por exemplo, aqui é um artigo lá da Química Nova Interativa sobre os gambás. Algumas espécies de gambá, os cientistas, os químicos conseguiram descobrir que a urina do gambá, aquele mijo fedorento que eles disparam, né, próximo da região anal, eles têm umas glândulazinhas, e eles conseguiram isolar esse líquido e descobriram quais são os principais compostos presentes que dão o cheiro tão ruim para esse líquido do gambá. E dentre os compostos principais responsáveis por esse cheiro, né, nós temos aqui, ó, 2 tióis. O 2-buteno-1-tiol e o 3-metilbutano-tiol. Carlinhos, eu queria fazer a estrutura desses compostos para treinar. Nós vamos fazer. Olha só. Para começar aqui, ó. Ambos têm o but, ou seja, cadeia principal com 4 carbonos. E aí nós teríamos aqui, ó, 2-buteno. Esse 2 é para indicar que a ligação dupla está no carbono 2. E esse 1-tiol é para indicar que o grupo tiol, SH, está no carbono 1. Só isso, tranquilinho, né? E aí, só para completar aqui, ó, esse carbono está fazendo 2 ligações. Então aqui nós teríamos um H2, só para completar a cadeia. Esse carbono está fazendo 3 ligações, então só um hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo 3, só um hidrogênio. E esse carbono aqui está fazendo só uma ligação, então H3. Então tá aqui a estrutura do 2-buteno-1-tiol, tá bom? E o outro seria o metilbutano, 3-metilbutano-tiol,
Carlinhos, vou numerar aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 3 tem um grupo metil. E como ele falou butano, tiol e ele não especificou nada, né? Então a gente coloca o grupo tiol no carbono 1. Se fosse, por exemplo, butan 2-tiol, aí esse grupo tiol estaria no carbono 2. Como ele não falou nada, o grupo tiol está no carbono 1, tá bom? Então essas são as principais substâncias responsáveis pelo cheiro fétido, né? Da urina do gambá, do mijo do gambá, tá bom? Outra aplicação bem legal, gente, é nos botijões de gás. A gente sabe que os gases utilizados no nosso botijão, né, os gases de cozinha, é uma mistura de propano e butano. Só que o propano e o butano são gases que não têm cheiro. Ah, Carlinhos, qual é o problema disso? O problema é que se o gás estivesse vazando, ninguém ia saber, porque ele não tem cheiro. Gás vazando, será que está vazando ou não? Liga o fósforo, morreu. Não tem condição, né? Por isso que é adicionado um composto chamado metanotiol, outro grupo dos tios compostos, que é um gás que tem um cheiro muito ruim, que é justamente aquele cheiro que você sente quando o gás está vazando. Aquele cheiro que você sente não é dos gases propano e butano, mas sim do metanotiol, que é adicionado lá para você poder identificar quando o gás está vazando, tá bom? E por último, gente, eu trouxe uma curiosidade aqui, se escafedendo daqui, que é sobre a tioacetona, que é a substância mais fedorenta conhecida pela química. Ela foi sintetizada pela primeira vez em 1889, na cidade alemã de Freiburg, e o cheiro insuportável se espalhou rapidamente por uma grande área da cidade, causando desmaio e vômito. Só para você ter ideia, uma parte da cidade teve que ser evacuada, porque as pessoas não aguentavam o cheiro. Ela não é tóxica, mas o cheiro dela é tão podre que ninguém aguentou ficar nem perto. E o laboratório onde ela foi sintetizada teve que ser abandonado e destruído, de tão fedorenta que essa substância é. Então ela é conhecida como a substância mais fedorenta do mundo. É a tioacetona, né? Carlinhos, por que é tioacetona? Porque parece uma cetona, só que cetona é o C dupla O. E aqui você tem C dupla S. Então, tioacetona. Lembra, viu o tio? Lembra de enxofre, tá bom? E, gente, essa imagem aqui eu peguei do Instagram do Dr. Sérgio Sherry, que é professor da Universidade Federal de Lavras. O Instagram dele eu recomendo muito, sou muito fã do trabalho dele, né? Se você quiser seguir o Instagram dele, todo dia ele bota uma molécula diferente, uma curiosidade diferente. Muito bacana, um cara super gente fina. Não o conheço pessoalmente, né? Mas já mandei mensagem para ele, ele me respondeu. Então, assim, recomendo muito, divulgo muito para meus alunos o Instagram do Dr. Sérgio Sherry, tá bom? Muito bacana. E, gente, continuando aqui, ó. Outra curiosidade em relação ao alho e à cebola, né? Por que a gente chora quando a gente corta a cebola? A cebola e o alho, eles fazem parte da mesma família, né? Só que temos um detalhe. No caso da cebola, né? Quando você corta a cebola, você rompe os vacúolos, né? A estrutura das células da cebola. E essas estruturas, elas estão repletas de moléculas. E a principal delas é a aliina. Então, quando essa molécula é liberada, né? Quando você corta a cebola, você ativa uma enzima, é liberada uma enzima chamada alinase, e ela converte a aliina em alicina. Aí eu coloquei aqui, ó. A aliina é esse composto aqui, que é o prensco, que é 1-propenil L-cisteína sulfóxido, e com a enzima alinase, ele se transforma em ácido 1-propenil sulfênico. E aí, Carlinhos, e por que a gente chora quando a gente corta a cebola? Tanto a cebola como o alho, quando ele se transforma, quando esse composto aqui, ó, o 1-propenil cisteína, se transforma em ácido 1-propenil sulfônico, esse ácido aqui, espontaneamente, quando ele reage com a água, né, com a umidade, quando ele é cortado, ele se transforma em tiosulfinato. E o tiosulfinato é a substância que dá o odor, o aroma característico de cebola refogando. Aquele cheirinho de alho refogando, cebola é muito bom, né? E isso é causado pela presença de tiosulfinato. Tanto o alho como a cebola liberam esse tiosulfinato, né? Porém, a cebola faz a gente chorar porque cientistas japoneses descobriram que existe uma enzima chamada LF-sintase. Esse LF se refere a fator lacrimogênio, ou seja, que ativa as nossas glândulas lacrimais. E só a cebola tem essa enzima, o alho não tem. Então, quando a cebola é cortada, a alicina, né, que é o ácido 1-propenil sulfônico, ele se transforma em tiosulfinato nos dois, mas somente na cebola é liberada essa enzima chamada LF-sintase, que vai transformar a alicina em propanotial S-óxido. E é esse composto aqui que faz a gente chorar. Porque quando ele é liberado, ele é muito volátil e ele entra em contato com os nossos olhos. E quando ele entra em contato com o olho, ele reage com a água do olho e ele forma uma mistura de compostos, como aldeídos,
sulfeto de hidrogênio e, gente, por incrível que pareça, até ácido sulfúrico é formado. Carlinhos, ácido sulfúrico? Sim, o ácido sulfúrico é um dos ácidos mais fortes que tem. Por que a gente não fica cego? Porque ele é produzido em quantidade muito pequena, né? Mas só para você ver como isso é tenso, né? E ele irrita muito os nossos olhos e faz a gente chorar. E alguns cientistas estão tentando criar uma cebola, não sei se já foi criado, ainda não vi na literatura, que uma cebola geneticamente modificada, que tenha o mesmo cheiro, o mesmo aroma, produza tiosfinato, mas que não tenha a enzima LF sintase, para que não produza o fator lacrimogênio, né? Enquanto isso ainda não é feito, uma técnica que pode ser usada é cortar a cebola debaixo d'água. Deve dar um trabalho desgraçado, mas porque quando você corta a cebola debaixo d'água, esse composto volátil que é produzido, ele já vai reagindo com a água e ele vai chegar em menor quantidade no nosso olho, né? Porque já vai reagir lá na água mesmo da bacia. Ou colocar a cebola na geladeira, porque a temperatura baixa, né, diminui a atividade enzimática, tá bom? Então, uma curiosidade também relacionada com compostos de enxofre, né? Todos eles aqui são compostos de enxofre. E eu achei legal trazer para vocês verem a química presente na cozinha, tá bom? E, gente, isso aqui, essas reações aqui, gente, eu peguei do site do Professor PC, tá? Que também é um site que eu acesso bastante, que é muito bacana. Recomendo vocês também entrarem lá, tem muita notícia legal, tá bom? E por último eu trouxe aqui o gás mostarda, não vou me aprofundar muito nele, mas vocês sabem que o gás mostarda é uma arma química, né? Uma arma muito perigosa que foi utilizada na época das guerras e que ele tem esse nome porque a sua coloração lembra a mostarda, né? E ele também é um tio composto, ele é um composto que tem enxofre. Na verdade ele seria uma espécie de tioéter, um enxofre entre carbonos, só que ele tem 2 átomos de cloro. Seria uma função mista, né? Ele tanto é um tio composto, como ele também é um haleto. E a nomenclatura dele, ó, tio, como se o enxofre fosse o número 1, né? E a esse número 1 nós temos ligado aqui, ó, bis, porque repete, 2 cloroetano. Se eu fosse contar aqui, ó, 2 carbonos, 1 carbono, 2 carbono. No carbono 2 está ligado um cloro. Como esse lado aqui é igual ao outro, então bis, porque repete, 2 cloroetano. E ambos estão ligados a um enxofre. Por isso nós temos aqui o tio, tá bom? Essa é a molécula do gás mostarda, né? E os efeitos do gás mostarda na pele são muito tensos. Ele dá feridas, feridas muito profundas na pele, né? E eu não trouxe as imagens mesmo lá da internet, porque são imagens um pouco fortes, mas se você tiver curiosidade de olhar lá, gás mostarda na pele. Os efeitos na pele são muito nocivos, né? E essa imagem aqui eu também tirei do Google, e ela retrata bem a situação do gás mostarda, né? Inclusive, no canal Universidade da Química, né, o Dr. Florencio também fala sobre o gás mostarda, recomendo demais, sou muito fã da Universidade da Química, para mim é um dos melhores canais de químicas que existem no YouTube. Se você quiser saber um pouco mais, também tá lá informações sobre o gás mostarda, tá bom? E futuramente também posso fazer uma série sobre armas químicas, né? A gente falar um pouco mais sobre essas armas, né? Gás lacrimogênio, gás mostarda, tá bom? Então, gente, só mais uma aplicação aí dos tio compostos, para vocês verem como eles estão presentes na nossa vida, né? Às vezes de forma maléfica, né? Infelizmente, mas a culpa não é da química, e sim de quem a usa de maneira indevida, né? Então, show! E, meus queridos, para encerrar, eu queria falar para vocês um pouquinho das funções múltiplas, né? É um termo que não é muito falado, a gente conhece às vezes, mas não com esse nome. E o que é uma função múltipla, Carlinhos? É quando você tem um composto que ele tem a mesma função 2 ou mais vezes. Como assim? Olha só. Aqui, ó, C-OH. Carlinhos, eu sei que isso aqui é um grupo carboxila, é um ácido carboxílico. Só que eu tenho 2 vezes, então eu teria aqui, no caso, um diácido. Tá bom? Então aqui seria uma função múltipla, quando ela aparece mais de uma vez, a mesma função. Então aqui eu tenho um exemplo também, ó, 2 vezes 2 grupos cetonas e aqui um poliálcool, porque eu tenho 3 hidroxilas. E como é que eu dou nome a esses compostos? Gente, é muito tranquilo. Olha só, ácido, como tem 3 carbonos, seria um ácido propanoico, porque o ácido carboxílico sempre termina com óico. Só que como eu tenho 2 ácidos carboxílicos, então seria ácido propanodioico. Só para frisar que são 2, tá bom? Bem tranquilo. Nesse caso aqui, ó, 6 carbonos, carbono 1, carbono 2, 3, vamos contar aqui, ó, 4, 5 e 6. Aí, como eu tenho 6 carbonos, então, hexano 2,5-diona, ou hexan 2,5-diona. Tá? Esse 2,5 é para dizer que no carbono 2 e no 5 eu tenho 2 grupos cetonas, ou seja, 2 carbonila, que é o C-O, tá bom? E aqui, por último, 3 carbonos,
propano 1, 2, 3 triol. Porque no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho 3 hidroxilas. Cada uma em um carbono. Então, propan 1, 2, 3 triol, tá bom? Curiosidade, gente, esse composto aqui, ele é popularmente conhecido como glicerina, que é muito utilizado na formulação de cremes e cosméticos, né, como um mequitante, nos hidratantes, tá bom? Então, gente, ok, funções múltiplas, tranquilão. É a mesma função, só que ela pode aparecendo 2 ou mais vezes na mesma molécula. Aí nós teríamos uma função múltipla. Não confunda função múltipla com função mista. Função mista é um assunto que a gente não viu aqui, né? Não vai dar tempo a gente ver, mas posteriormente eu pretendo fazer uma aula extra sobre. Função mista é quando você tem 2 ou mais funções diferentes na mesma molécula. Por exemplo, uma molécula tem um grupo cetona e tem um grupo álcool. Na mesma molécula tem funções diferentes. Aí seria uma função mista. Se for a mesma função, é uma função múltipla. Tá bom? Então, para encerrar, gente, eu coloquei aqui umas questõezinhas só para a gente fixar. Então, vamos às questões. Qual é o nome e o PAC do composto A? Vamos lá. Primeiro, você está vendo esse grupo CN aqui, ó. Você já sabe que é uma nitrila. Então, vamos fazer essa contagem aqui, ó. Coloquei aqui para vocês verem. Ó, fazendo uma contagem, carbono 1, sempre começa a contar do grupo funcional, né? Carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Olha só que tranquilo. No carbono 3 tem um grupo metil, então por isso que é 3-metil. Ao todo são 5 carbonos. Pentano, como tem um grupo nitrila, termina com a palavra nitrila. Então 3-metil, pentano, nitrila. Show? Tranquilão? Letra B. Qual é a fórmula estrutural do butan-1-tiol? Gente, essa questão é da própria UES, tá? É uma questão do vestibular 2020.1, caiu na segunda fase. E não é uma questão difícil. Mas como pouca gente às vezes conhece os tióis, né, os tiocompostos, desculpa, engasguei. Acabou não conseguindo fazer. Mas olha como ela é simples. Butan-1-tiol. Tem 4 carbonos e o grupo tiol está no carbono 1. Carlinhos, eu lembro que um tiol se parece com um álcool, só que em vez do oxigênio é um enxofre. Então, em vez de OH, seria o SH. Então, agora é só a gente procurar, ó. Letra A tá fora, porque tem hidroxila. Então, tá fora. Letra C também tá fora, porque o SH, ó, não tá na ponta. Ele tá entre carbonos. Isso aqui não tá correto. Sem contar que ainda tem 2 hidrogênios aqui. Tá fora, tá bom? O que é que seria o butan-1-tiol? Ficou entre a letra B e a letra D. Na letra B, como o grupo tiol está bem aqui, eu vou ter que começar a contar perto dele, né? Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Nesse caso aqui, ó, 4 carbonos, butan, como o grupo tiol está no carbono 1, butan-1-tiol. E o nosso gabarito é a letra B. Carlinhos, por que não poderia ser a D? Porque a D eu ia contar assim, ó. 1, 2, 3... 4, sempre para o grupo ficar com o menor número. Nesse caso aqui seria o butan-2-tiol. E a questão da UES pediu o butan-1-tiol. Então, letra B. Tá bom? Show? Vamos para a próxima. Gente, questão 2, uma questãozinha do ITA. Eita, Carlinhos, o ITA. Gente, não foi nada demais, vocês vão ver, ó. Em junho de 2003, foi noticiado que um caminhão transportando cilindros do composto terbutilmercaptana, nome oficial 2-metil 2-propanotiol, tombou na Marginal Pinheiros, cidade de São Paulo. Devido ao acidente, ocorreu o vazamento da substância. Quando adicionada ao gás de cozinha, tal substância fornece-lhe um odor desagradável. Também é uma substância utilizada no gás de cozinha, junto com, ou pode usar ela, ou se usa um metanotiol, que é aquele que eu falei lá na parte do botijão, tá bom? O que é que ele quer saber? O que é que o ITA perguntou? Qual é a fórmula molecular dessa substância? Ixi, Carlinhos, agora. Gente, olha só. Lembra que eu falei que a gente não vai pelo nome popular, a gente vai pelo nome da IUPAC. 2-metil 2-propanotiol, eu sei que é um tiol. E tem 3 carbonos na cadeia principal, prop. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Pá, 3 carbonos. E agora, no carbono 2 tem um grupo metil, e o grupo tiol também está no carbono 2. Então eu teria isso aqui, gente, ó. No carbono 2 o grupo metil, tá aqui o CH3, o grupo metil, e o grupo tiol, que é o grupo SH, também está no carbono 2. Aqui seria o carbono 1, aqui o 2 e aqui o 3. Pronto, tá aqui a fórmula. 2-metil, 2-propanotiol. E detalhe, Carlinhos, ele não quer a estrutura, ele quer a fórmula molecular. É só a gente contar o número de carbonos, hidrogênios e enxofre, que nós chegaríamos em, ó, C4,
3, 6, 7, 8, 9, 10, H10S. Essa seria o gabarito, C4H10S. Show de bola? Tranquilo? Então vamos seguir. Questão de número 3, uma questão da Federal de Pelotas. Analise a molécula da aliína. Carlinhos, aliína o senhor falou há pouco tempo. Sim, é a molécula presente na cebola, né? Que devido à enzima se converte em alicina para poder futuramente, né, produzir os compostos que irritam os nossos olhos, né? Tá aqui a molécula da aliína, na alternativa correta. Tem cadeia homogênea, alifática e saturada? Gente, homogênea não, porque nós temos um heteroátomo aqui, ó, o enxofre no meio da cadeia. Então já não é homogênea. Alifática sim, porque não é aromática, mas também não é saturada, porque eu tenho uma ligação dupla aqui entre carbonos, ó. Então ela não é saturada, ela é insaturada, tá bom? Então letra A tá fora. Letra B, tem fórmula molecular C6H11O3NS. Carlinhos, eu vou ter que contar. Deixa por último, vamos por eliminação. Deixa essa aí por último, vamos ver a C. Tem um radical propil ligado ao enxofre. Gente, ligado ao enxofre, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Carlinhos, 3 é prop, então é propil. Não, olha a pegadinha do malandro. Gente, eu tenho aqui uma ligação dupla. Então não é propil, é propenil. Porque eu tenho uma ligação dupla. Se não tivesse a dupla, aí sim seria um grupo propil. Mas como tem a dupla, é propenil, tá bom? Cuidado, então também tá fora. Letra D. Tem na sua estrutura carbonos terciários e quaternários. Gente, não tem carbono terciário aqui. Lembra que um carbono terciário é um carbono que se liga a outros 3 carbonos, que não é o caso aqui, ó. Nós só temos carbonos primário e secundário. Então, tá fora também. E por último, tem o oxigênio e o enxofre como heteroátomo. O enxofre é um heteroátomo aqui, ó, mas o oxigênio não é um heteroátomo. O oxigênio faz parte do grupo funcional. Então, tá fora. Questão, uma pegadinha muito grande. Então, por último, gente, sobrou só a letra B. C6H11O3NS. Carlinhos, você poderia mostrar a fórmula? Posso, olha só. 3 carbonos aqui. 4, 5, 6. C6. Hidrogênios, ó. Esse carbono está fazendo 2 ligações, então 2 hidrogênios aqui, H2. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, tem um hidrogênio aqui. Esse carbono faz 2 ligações, tem mais 2 hidrogênios, H2. Então aqui já foi, ó, 2 com 1, 3, com 2, 5. Esse carbono aqui também tem mais 2 hidrogênios, 6, 7. Esse carbono aqui, ó, tem só mais 1, 8. Esse carbono não precisa, que já está fazendo 4 ligações, tá bom? Então seria 8, 9, 10, 11. 3 oxigênio, 1 nitrogênio e 1 enxofre. Então, nosso gabarito, letra B. Tá bom? Show? E por último, a questãozinha de número 4 sobre função múltipla. Qual seria o nome das moléculas 1 e 2 e a fórmula da molécula 3? Gente, primeira molécula, olha só que tranquilo. Vou numerar os carbonos. 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, eu tenho um alcadieno, que é onde eu tenho um composto que tem 2 ligações duplas. E aí a nomenclatura ficaria assim, ó. No carbono 3 tem um metil, então 3-metil, buta, 1, 2, por que 1,2? Porque no carbono 1 e no 2 eu tenho as ligações duplas. Como eu tenho 2 duplas, di, en, é um hidrocarboneto que termina com O, dieno. Então 3-metil, tá no carbono 3, o grupo metil, but, ou buta, porque são 4 carbonos, 1, 2, dieno, tá bom? Próxima. Essa daqui, gente, mesmo esqueminha, ó. Por ordem alfabética, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, nós temos um bromo, porque o bromo B vem primeiro do que C. Então, um bromo, 2 cloro, propano. Show de bola. E por último, propano diamida. Esse diamida, Carlinhos, diamida, então tem 2 amidas, uma na ponta e uma na outra. E prop são 3 carbonos. Olha aqui, fechou. 3 carbonos. Ó, 1, 2, 3 e diamida. Então eu tenho uma amida de um lado e uma amida do outro. Só lembrando que o grupo amida é quando eu tenho nitrogênio ligado na carbonila, que é o C-O. Se fosse um carbono saturado, aí seria uma amina, tá bom? Show? Então, gente, foi isso, né? Hoje a gente terminou as funções orgânicas. Na nossa próxima aula a gente já vai começar a falar de isomeria. Espero que vocês tenham gostado e, como eu já falei, né, na nossa aula ao vivo lá pelo Meet, não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos, né? Então é isso, se cuidem, muito sucesso, se gostou, né, dá aí seu like, se inscreve no canal
e até a próxima. Tchau!